Salve astronautas de SEO! Hoje nós vamos falar sobre canibalização de palavras-chave. Você sabe o que é? Canibalização de palavras-chave, canibalização de keywords. O que é isso? De uma forma bem rápida, simples e direta. Dois URLs competindo pela mesma palavra-chave. Pronto. Podemos encerrar o vídeo, Jorge. Brincadeira, vamos lá. Canibalização de palavra-chave, então, para você tentar entender um pouquinho melhor, vamos usar um exemplo, tá? Eu, Lucas, sou proprietário de um e-commerce, eu tenho uma loja de informática e essa loja de informática ela vende notebooks. Aí eu começo a criar diferentes landing pages ou hot sites, depende do que a sua plataforma oferece, ou diferentes categorias, departamentos, subcategorias, e eu começo a colocar todas elas notebook. Embora eu tivesse a intenção de tratar em um URL diferente, um notebook de 15 polegadas, notebook com 10 polegadas, 14, 15, ou até mesmo de marcas como Apple ou Samsung e assim por diante. E o que eu poderia estar fazendo nesse caso seriam apenas filtros, imagine isso. Mas eu resolvi criar dois URLs, duas categorias, dizendo notebook. E simplesmente eu mudo para, obviamente, porque a sua plataforma não vai obrigar, não vai te permitir com as mesmas palavras, eu coloco notebook e na outra eu coloco notebooks, no plural. Nesse caso, o que estaria acontecendo? Quando o Google ele identifica que eu sou uma loja de informática, então eu tenho um cluster de keywords, eu tenho ali um contexto, ou aquilo que nós chamamos, né, você vai poder ver em outro vídeo, LSI, que é o Latent Semantic Indexing, ou seja, o meu campo semântico sendo indexado no meu site inteiro. E nesse momento o Google diz o seguinte, cara, pera um pouquinho, ele tem dois notebooks, dois URLs, qual que eu posiciono? E isso acontece que eu tenho até algumas ferramentas que você vai poder analisar, vamos colocar um pouquinho mais pra frente para você ver, que você começa a perceber que esse URL posiciona uma semana, depois esse URL posiciona, depois esse URL, e de repente o seu usuário já não está mais satisfeito e o Google olha para um outro site que tem de uma forma muito clara notebook. E dentro dele ele consegue filtrar por 15 polegadas, 10 polegadas, por marcas diferentes, por sistema operacional, com teclado numérico ou sem teclado numérico, com X quantidades de gigas de memória ou SSD e etc. Então nesse momento ele não está canibalizando. E é esse momento que ele consegue direcionar todos os esforços para dentro. Então vamos tentar pontuar isso. Quais seriam os aspectos negativos? Primeiro, você gasta muito esforço em já ter dois URLs. Se você faz um texto de categoria, você faz o title, o description, a description, você tem as imagens e você aplica todo o texto alt dentro disso. Então nesse movimento você já tem que fazer isso de maneira duplicada, você tem que fazer para dois. E pior ainda, você vai ter que fazer com textos diferentes. Você pode fazer um único texto muito bom para apenas um URL. Um outro problema é que o Google se perde. Ele vai olhar e ele não sabe qual aspecto que você quer realmente se posicionar para notebook, ou essa palavra-chave, né? Que seja aí outra que você possa ter na sua cabeça. E também eu consigo ter um terceiro ponto, que é quando eu uso uma estratégia de inbound, por exemplo, que eu tenho lá no meu blog, eu estou direcionando, às vezes eu começo a direcionar a palavra notebook com o anchor text, que a gente tem um outro vídeo que já gravou sobre isso, que a gente começa a conectar em URLs diferentes com o mesmo anchor text de keyword e o Google começa também a ficar como, e agora, para qual lado eu vou posicionar? Então a canibalização de keyword é muito negativa. Bora lá então, vamos entender como que a gente consegue analisar isso? Primeira ferramenta que eu recomendo para você já analisar o seu processo de canibalização de keywords, uma ferramenta gratuita é o Search Console. Você consegue buscar uma palavra-chave, no caso é a consulta ou a query dentro do Google Search Console, que ele está te mostrando, e essa query, essa consulta, ela começa a te mostrar quais são as páginas que estão respondendo. Aí você já começa a perceber que se o Google já está se confundindo para uma palavra-chave, como esse exemplo que eu dei, notebook, e ele está aparecendo para URLs diferentes, pronto, está canibalizando. Uma outra ferramenta muito boa é o Ahrefs, Ahrefs. Essa ferramenta, o que ela vai te mostrar? Vai te mostrar uma oscilação da SERP nos últimos 3, 6, 9 ou 1 ano, até inclusive por mais tempo, dependendo qual que é o seu plano dentro dessa ferramenta, que ela mostra para você a oscilação. Então você coloca lá assim, olha, a palavra notebook, ela antes ia para notebooks ou notebook, e ia mudando o URL e alternando esse posicionamento dentro da SERP. Isso também é muito negativo, obviamente, e ele consegue te mostrar. SEMrush também tem uma função muito parecida, embora eu goste mais do Ahrefs para fazer esse movimento. Terceiro, qual que é outra ferramenta que você consegue analisar? Screaming Frog. Como eu já falei num outro vídeo, que deve estar por aqui embaixo, o anchor text, quando você fizer essa análise, você começa a mostrar quais são os anchor texts que você tem para um link interno, o anchor text repetido para links internos diferentes. Então, nesse momento, você já está mostrando internamente para quando o Google rastreia que você não sabe qual que é e que canibaliza. Pontos muito importantes. Existe uma canibalização chamada canibalização positiva e uma canibalização chamada negativa. Em que momento que isso sucede e
qual aspecto? Imagine que você tem, o Google diz para nós que 15% das buscas que acontecem diariamente no Google, elas não haviam sido vistas anteriormente. Então pense comigo, uma canibalização positiva é quando sucede por um período de tempo, um mesmo site respondendo por uma palavra-chave com um double SERP ali, o primeiro e o segundo resultado, uma dobradinha. Isso acontece em uma situação, por exemplo, imagine que eu busco Airsoft. Isso já aconteceu em um cliente nosso que teve por um longo período essa palavra-chave com 2 resultados posicionados, a primeira e a segunda posição. O que acontecia? Naquele momento o Google não sabia se o usuário que estava buscando Airsoft queria buscar sobre o jogo, sobre as regras, sobre como que se joga ou lugares para jogar, e segundo, ele não sabia se estava querendo buscar especificamente uma compra ou uma aquisição. Nesse momento aqui é a intenção do usuário, que é um outro vídeo de SEO que a gente também gravou. Então a intenção do usuário aqui, o Google não tinha claro ainda, então quando realizava a busca de Airsoft, ele colocava. Isso a gente chama de canibalização positiva, porque eu consigo trabalhar com 2 URLs com a mesma palavra-chave, mas é muito mais raro de acontecer. E a canibalização negativa é se nessa situação o Google entende que essa palavra-chave tem apenas um significado, você está com 2 URLs, então você divide todos aqueles pontos negativos que eu citei antes, os esforços, tal e etc, que você já não consegue competir, nem backlinks você vai receber de uma forma direta, tal. Então, enfim, a canibalização negativa, ela é muito mais comum, em 95% dos casos, ok? Espero que você tenha gostado. Se você entendeu a canibalização, não deixe os seus URLs comerem um ao outro e bora lá, esse é o nosso dicionário de SEO.